Oi, meu nome é Giovana, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal. Hoje eu venho aqui falar com você sobre como montar um cronograma do zero e eu vou te dar um meu de presente também. Pra quem não sabe, algumas semanas eu tomei a decisão de voltar a estudar. Isso depois eu conheci pessoas que tinham a minha idade que estudavam também. Porque vou ser bem séria com vocês, eu tava me sentindo meio velha pra isso. Só que eu só tenho 20 anos, então acho que eu não tô tão velha assim pra continuar estudando, né? Eu acho que não. Então eu tomei a decisão de voltar a estudar. Pontos importantes que você precisa ter em mente quando você for criar um cronograma, tá? Em primeiro lugar, quantas horas que você tem disponível no seu dia para estudar. Por quê? Dependendo de quantas horas você tiver, você vai saber quantas matérias você vai conseguir estudar aquele dia e por quanto tempo você vai conseguir estudar cada matéria. E por que eu não vou ficar falando aqui de mim? Porque a minha realidade é diferente da sua, entendeu? Eu trabalho e eu estudo, talvez você só estude ou você trabalhe em 2 empregos ou você trabalha em 3, enfim. São realidades diferentes. No meu caso, eu trabalho, mas eu também estudo. Então, o meu estudo é no período da manhã. Eu tenho cerca de 4 a 6 horas por dia de estudo disponível. Mas talvez você tenha 7, 8, talvez você tenha 3. Então, varia de cada um. Vou falar aqui de modo geral, eu não vou me agregar nisso, tá bom? Ok. Segundo ponto muito importante. De onde que você vai começar o seu estudo? Por quê? Você vai começar do básico, da matemática básica, de todas as introduções à física, química, biologia. Você vai começar do básico, você vai começar do intermediário, você vai começar do mais avançado. Você precisa ter esse conhecimento para saber o que você vai estudar. E até para você não seguir qualquer cronograma. Porque no meu, por exemplo, as 2 primeiras semanas são de base. Então é tudo que é introdutório, você vai ter ali. Mas se você já sabe essa introdução, se você já está estudando há mais tempo, não faz sentido você fazer essa introdução, certo? Certo. Então você precisa saber de onde que você vai começar. Você já tem uma base firme e eu sempre falo pra todo mundo que vai começar a estudar a base. Por quê? Às vezes você acha que você sabe, mas quando chega lá na frente, você precisa de algo que você tinha que ter na sua base que não tá bem estruturada. Então é muito importante você ter uma base boa. Mas se você já tem uma base boa, não tem por que você ficar ali na base, certo? Certo. Então você precisa definir se você já tá bom no seu básico, se você já consegue ir de boa ou se você tem que revisar ele. Isso é importante para você saber quantos conteúdos que você vai estudar. Terceiro ponto muito importante é você ter um método de estudos, tá? Não que isso vá influenciar em alguma coisa no cronograma, mas é possível que influencie. Você precisa saber qual que se adequa mais a você, para isso não acabar sendo um empecilho, porque não é simples você sentar e estudar por horas. Não, às vezes você precisa de uma pausa, às vezes a forma que você estuda não funciona lendo e sim só vendo videoaula. Comigo não funciona vendo videoaula, eu só consigo lendo. Então você precisa saber qual é a sua metodologia própria e também utilizar de algumas outras, como o Pomodoro, enfim. Eu não costumo utilizar muito Pomodoro porque eu não consigo ficar ali presa naquele tempo, sabe? Tipo assim, 40 minutos, depois tem que fazer 10 minutos de pausa. Se em 40 minutos eu estiver muito entretida com o assunto e eu tiver que parar, isso vai me atrapalhar. Então eu não consigo seguir o Pomodoro, mas talvez você consiga. Você precisa definir isso também. Quarto ponto muito importante, de enquanto em quanto tempo você vai treinar. Como assim treinar? Exercício de matéria você precisa fazer todos os dias. Então, por exemplo, você estudou anatomia humana, ou sei lá, vamos ser mais específico. Você estudou o sistema cardiovascular. Você precisa fazer exercícios do sistema cardiovascular logo que você termina de estudar, certo? Certo. Mas quando eu falo de treinar, eu quero dizer de redação e de simulados, tá? De quanto em quanto tempo que você vai fazer uma prova antiga do Enem, ou uma prova antiga da FUVEST, ou da PUC, ou da Marquezine, etc. De quanto em quanto tempo que você vai fazer esse treino? Eu recomendo que as pessoas elas façam pelo menos 2 vezes por mês. Então, no caso, a cada 2 semanas. Eu faço a cada 1 semana. Por quê? Porque sim, sabe? Pra eu se acostumar, eu gosto de me lascar, sabe? É muito bom, muito bom. Mas agora, por exemplo, redação já é uma coisa que recomendo você a fazer 1 vez por semana. Porém, eu não gosto de redação, então eu faço 2 vezes por semana. Porém, você precisa entender que tem uma diferença entre mim e você. Então, você precisa definir o que é melhor pra você. Eu só não indico que você faça simulado a cada 2 meses. Faça simulado pelo menos 1 vez por mês. Porque senão é um tempo muito distante, você não vai conseguir fazer muitas provas até a prova final, que no caso é o vestibular que você quer fazer. Enfim, define de quanto tempo você vai treinar, tá? Isso precisa ser muito bem definido. Ah, um ponto muito importante que eu esqueci. Você precisa definir quais são as matérias que você tem maior dificuldade. Por quê? Se você tem mais facilidade, por exemplo, eu tenho muita facilidade em biologia. Eu não vou colocar muita carga horária de biologia se é uma coisa que eu consigo entender fácil. Porém, matemática eu já não entendo, então é uma coisa que eu reforço.
Então você tem que reforçar aqueles pontos que você tem mais dificuldade, tá? Porque só ficar ali no fácil e no gostosinho é muito bom, só que quando chega lá na hora não vai ter só o fácil e gostosinho, vai ter o difícil também. Então foca naquilo que você tem mais dificuldade. Não precisa focar totalmente, mas por exemplo, tenta fazer mais exercícios, tenta ver mais videoaula, tenta ler mais sobre, para que fique bem esclarecido na sua mente. E o último ponto, mas não menos importante, é defina aonde que você vai deixar esse cronograma. Por quê? Eu tenho familiaridade de deixar tudo o que eu faço dentro do Google Agenda. Porém, talvez você seja mais familiar com o Notion, talvez você seja mais familiar com o bloco de notas do seu celular, ou com o caderno, ou com pegar o cronograma e moldurar ele e, sabe, encadernar e ficar ali com papel. Então, cada um é cada um, tá? Eu consigo melhor com o Google Notas. Pra mim é mais fácil. E por que é importante você ter algum lugar pra colocar esse seu cronograma ou pra você ver esse cronograma? Pra você ter acesso a ele todo dia. Então todo dia você vê que você precisa estudar. Porque se você não tem um hábito de estudo, talvez seja um pouquinho difícil de se você começar e não ter acesso ao lembrete, entre aspas, de que você precisa estudar. Então é muito importante você deixar em algum lugar que você vai ver todo dia. Então, por exemplo, bloco de notas eu não recomendo. Tem gente que gosta, mas eu não recomendo muito. Por quê? Porque é um lugar que a gente não vê todo dia. Eu, pelo menos, eu só entro no meu bloco de notas quando eu quero anotar alguma coisa. Não é todo dia que eu quero anotar um lembrete, entendeu? Então tenta deixar em lugares que você vai ver. Assim é mais fácil. O próximo ponto seria você conseguir uma listagem de conteúdo, seja de cursinho ou que você viu na internet. Mas eu vou disponibilizar o meu cronograma pra você. Meu cronograma de estudos, ele é o mesmo de alguns anos atrás. Esse cronograma, ele é maravilhoso, por incrível que pareça, porque ele foi organizado do jeito que eu gosto, que no caso é por semana. É uma listagem de conteúdo por semana. São 646 assuntos divididos em 25 semanas com 4 semanas de revisão. Não, são 5 semanas de revisão. Dessa forma, você consegue ter acesso ao que você vai estudar aquela semana sem se perder muito. Eu, particularmente, quando eu vou estudar, eu costumo separar por blocos. Então, eu não estudo, por exemplo, matemática e português no mesmo dia. Eu tiro dias para estudar áreas específicas, porque a minha cabeça ela trabalha melhor quando eu tô continuamente em um assunto. Então, por exemplo, se eu vou tirar o dia para estudar matemática, eu não vou colocar matemática e biologia, porque biologia e matemática são coisas opostas, certo? Certo. Então, quando eu vou estudar matemática, eu coloco física, por exemplo, junto, porque é cálculo. Então, é uma coisa que fica, querendo ou não, é uma coisa só, que não necessariamente eu tiro a minha cabeça de uma coisa e vou para outra muito distante, entendeu? Então você vai ver até que no meu cronograma ele é meio que separado por blocos. Quando eu vou estudar história, eu costumo estudar história, geografia e filosofia. Por quê? Querendo ou não, essas matérias elas andam junto de alguma forma. Não tanto que geografia vai andar junto com história, mas é meio que a mesma forma de aprender, que é lendo. Então, pra mim, elas caminham junto. Mas é aquilo, você precisa definir o que é melhor pra você. Talvez estudar dessa forma que eu estudo funcione pra você. Testem na sua casa. Mas talvez também não funcione, então não faça, tá? Eu tô só dando uma dica. Pra você conseguir meu cronograma é muito simples, você vai até o meu Instagram, que é @notasdegiovana, vai até lá, vai me seguir e vai mandar uma DM falando quero o cronograma de 2023, automaticamente vai ser mandado pra você. Não tem segredo, tá? Não tô cobrando nada por esse cronograma. Esse cronograma, ele tem um planner também, tipo, teoricamente, né, que é o controle simulado, controle de obras literárias, controle de redação e etc. Tem gente que cobra muito caro por isso, mas enfim. Acho que isso é tudo, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu tenho certeza que o meu cronograma vai te ajudar, tá? Te dar um norte, pelo menos. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!